Hoje a gente vai comentar, a gente vai bater um papo com o Matheus sobre como fazer amizades na igreja. Então, você que acabou de se converter e às vezes está perdido aí na sua paróquia, se sente sozinho, sem muitos amigos. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, como que você pode ir na igreja e fazer, construir novas amizades. Como que é essa transição, né? Porque a gente é um recém-converso, a gente perde vários amigos, muitas das vezes a gente fica sozinho, muitas pessoas não entendem e muitos amigos não querem mais nossa amizade. Então a gente tem que se adaptar, né, a essa nova realidade e tentar construir novos vínculos dentro da igreja. Então estou esperando aqui o Matheus entrar, convidem aí mais pessoas. Se vocês quiserem, convidem amigos. Pode compartilhar essa live. Só estou esperando aqui o Matheus entrar para a gente começar. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente então vai começar, vai explicar para vocês essa diferença, né, do acolhimento e das amizades do catolicismo na igreja e no protestantismo. Calma aí que mandei o convite aqui, vamos ver se agora vai. Ah, agora deu certo. Oi, boa noite, Olá. Matheus. Opa, boa noite, Thaisa. Tudo bom? Tudo e você? Ah, eu tô ótimo. Que bom ter essa conversa, viu, hoje. Que Mas eu bom. nunca esperei ter uma live com esse tema, viu? Eu fiquei surpreso quando eu vi. Tema bom, Por né? quê? Eu não sei, é difícil falar sobre esse, assim, ver as pessoas falando sobre esse assunto, né? Pelo menos as plataformas de conteúdo nunca me solicitaram um vídeo sobre amizade, coisas do tipo. Então, é um conteúdo Sim, diferente aí. e assim, tá surgindo essa necessidade. Querendo ou não, tá tendo muitas conversões, e esse é um dos questionamentos e uma das dificuldades que as pessoas nos fazem, porque realmente é um rompimento, né, que a pessoa tem. Ela perde praticamente todas as amizades dela, os vínculos que ela tinha. E ela entra na igreja e ela vê que não tem aquela coisa do acolhimento, né? Que existe no protestantismo, aquela coisa mais de família, de vida comunitária, né? E tudo mais. Então, Matheus, assim, a gente vai explicar, né? Você, eu, a gente vai falar aí qual que é essa diferença, né? Por que que na missa, geralmente as pessoas elas vão e elas vão embora, às vezes, sem conversar, sem ter aquela coisa que a gente tinha no culto protestante de ficar batendo papo, né? E risada, e sair, às vezes, até para comer. A gente geralmente, né, gosta de comer bastante. É. Protestante gosta de comer bastante, então a gente saía para comer e tudo mais. E não tem essa Aham. socialização. E, e na igreja não tem. Qual que é essa diferença? Por quê? Qual Aham. que é o motivo que na igreja as pessoas elas não são assim? Qual que é a diferença do culto para a missa? Eu acho que um dos pontos, pelo menos que eu senti muito na pele, logo no começo, é de que, pelo fato da missa ter uma unidade litúrgica, né? A mesma missa é feita em todos os lugares, todas as paróquias católicas, capelinhas católicas, é sempre a mesma missa. Um católico ele pode frequentar a missa numa semana aqui, outra semana ali. Então, logo no começo da minha conversão, não sei se com você foi assim também, eu fui em missa em vários lugares diferentes. E a missa tem essa coisa sacramental, né? Muito mais solene do que um culto. É muito mais solene do que um culto, né? Uma missa. Então, talvez na psicologia, né? Eu não sou nenhum especialista, pelo amor de Deus. Mas talvez na cabeça das pessoas, assim, seja uma coisa realmente dificulta essa socialização no final, né? Então acontecia muito logo no comecinho da minha caminhada na igreja, eu ia na missa em vários lugares diferentes, aí acabava não conhecendo ninguém.
Como que foi para você? Também e em vários lugares, né? Em várias missas. Eu também, assim, eu fui em algumas, fui visitando, porque eu justamente queria ir visitando para saber qual que eu ia ficar, né? Aham. E realmente, quando você chega ali na igreja, não tem assim, ó, aqui é isso, aqui é uma apresentação, né? E eu acredito que isso é porque, assim, no catolicismo, geralmente as pessoas estão ali, elas não estão preparadas, assim, para receber alguém que veio do protestantismo, porque isso não é comum. Uhum. No Não geral, é. elas nem perguntam, né, de onde você veio. Você entra na igreja, eles te entregam É, o folheto da missa e pronto, você é católico, entra aí. sim. Porque É. assim, gente, a gente tem que pensar que a população brasileira, ela sempre foi 90% católica, 80% até a década de 80. Então, você ser católico é comum, tipo, não tem. Então, as pessoas não Nada demais, têm. né? Isso Exatamente. foi passando e É. continua. A única diferença é que as pessoas foram deixando a igreja para se converter ao protestantismo. Mas agora está tendo um êxodo do protestantismo para a igreja católica. Então, a igreja, as pessoas, elas não estão sabendo lidar ainda, porque isso não é Uhum. normal. Assim, não é Uhum. o comum. Não é comum, é verdade. Elas não são preparadas para, igual o protestantismo, ele é treinado e preparado para receber as pessoas do catolicismo, Uhum. E é até né? Então, quando a curioso. pessoa É. ela entra ali no protestantismo, eles já, Aham. nossa, agora você realmente encontrou Jesus, e eles querem que a pessoa fique ali, e eles pegam o É. telefone, o nome, ligue, faz reunião, né? E já Aham. envolve a pessoa em todo quanto é tipo de atividade, né? Mas na Exatamente, igreja, aquelas igrejas novas, né? Você está falando das igrejas, essas igrejas eu não sei se na sua cidade tem, tipo, igrejas bem moderninhas sim, e, bola de neve, é, né? e outras, né? Tem outras ainda mais moderninhas e elas têm essa característica que você está falando mesmo, de reter, né? E tem esse apelo social muito forte, né? E engaja, bota no grupo do WhatsApp, parabéns, é a primeira vez que você está vindo aqui. E É, tem uma igreja aqui em Natal, na minha cidade, Thaís, que eles dão. Agora, eu não sei exatamente como que era, porque eu nunca fui. Mas o pessoal dava um sanduíche. Se você estava visitando a igreja pela primeira vez, tinha um voucher lá que você podia resgatar um sanduíche. Ou seja, são estratégias, estratégias de mercado, né, de retenção de pessoas muito fortes, que a Igreja Católica realmente não não tem. tem, e talvez não é o nosso caminho mesmo, de fazer esse Não tipo de é, porque a coisa, né? igreja, Não, não. ela não cresce. Eu acho que foi o Ratzer que fala que a igreja ela não cresce por proselitismo, ela cresce por atração, né? Pela Uhum, verdade mesmo. uhum, Então, uhum. nunca a igreja vai ficar fazendo É. programas e eventos e não sei o que para atrair. Claro que tem as iniciativas missionárias, mas é totalmente diferente. Uhum. A E nasce. evangelização ela nasce de uma inspiração fundamentalmente espiritual, né? O desejo de salvação das almas dos povos e dos homens, resgatar os homens perdidos. A evangelização não é uma estratégia de expansão de negócio, né? Essa De assim, expansão então, de membresia, né? pois tem uma diferença muito crucial aí, né? Divisão, É, né? exatamente, exatamente. O, Ah, o Daniel está falando assim: vale lembrar que nós estamos em um mundo moderno. Antigamente as pessoas viviam em pequenas aldeias e vilarejos, todo mundo se conhecia. Hoje nós vivemos a correria do dia a dia. perfeito. Outro fator que ele falou que eu lembrei agora: a igreja ela é universal. Na sua liturgia, no seu credo, na sua doutrina. Então, o que a gente é, crê aqui, se a gente for em outro país, vai ser o mesmo credo, vai ser a mesma leitura da liturgia e tudo mais. E a igreja, ela abre todos os dias, às vezes tem missa 2 vezes por dia. Então, às vezes você nunca vai esbarrar com uma pessoa, com a mesma pessoa. Se você for frequentar paróquias diferentes, horários de missa diferentes, dias diferentes, menos ainda que você às vezes vai conseguir ter um É. vínculo. E no protestantismo, não, é todo domingo ali o culto, as mesmas pessoas, o mesmo horário, e Uhum. aquela comunidade ali só e acabou. Então é outro fator também, gente, que tem que ser colocado em conta. É. Isso que o Daniel falou é muito interessante, Daniel. Sua colocação é muito boa. Ele disse assim, quando a gente pensa numa realidade medieval,
já era uma coisa totalmente diferente, né? Quando você pensa numa pequena aldeia de pessoas que todo mundo se conhece e é criado junto, né? Que não, que a pessoa casa e constrói uma casa dentro da propriedade dos pais, né? Do terreno dos pais. Os vínculos são muito mais fortes, muito, muito firmes, difíceis de ser quebrados. Nas cidades de hoje, né? A coisa é feita de um modo que os vínculos são facilmente quebrados. A gente mora cada um em um apartamento, né? Cada um tem o trânsito maluco. Então, isso que o Daniel colocou é muito interessante também. Até mesmo dentro da igreja evangélica, existe essa ruptura do vínculo familiar, né? Por causa dessa urbanização do mundo de hoje. Sim, o Daniel falou assim: nossas relações de amizade hoje são amigos da escola, da igreja e do trabalho. Uma vez que muda o ambiente, todo o círculo social muda. E isso Muda. também tem isso também. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Mas assim, e para quem está se tornando católico, né? Quem está vindo do protestantismo, de uma igreja evangélica, e se tornando católico, tem muitos desafios, como você estava dizendo, né? Existe um momento aí, nessa mudança de ambiente, que a gente acaba, eu não vou dizer perdendo muitas amizades, né? Mas assim, desconectando de alguns vínculos que a gente tinha. Aí, no fundo, é perder a amizade, né? Não, não vou usar eufemismo aqui. Realmente a gente acaba movendo, assim, a gente simplesmente tem, o meu exemplo, né? Eu 22 anos de igreja evangélica, fui 22 anos protestante e me tornei católico e assim, as minhas amizades se renovaram muito. Então, foi tipo, todo, entre aspas, né, prestígio que eu tinha na minha antiga comunidade que eu vivia, perdi. Tudo que eu tinha construído de validação social, vamos colocar nesse termo, né, foi deixado de Exatamente. lado. Eu comecei, é como se eu tivesse começado uma vida social do zero. Então, é muito complicado Porque mesmo. muitas Eu das acho. vezes a gente tinha, eu não sei você, mas a gente tinha cargos e era um status dentro da igreja, né? E aí você chega Um na igreja pouco. ali, você é um anônimo, você não é nada, né? Não que isso seja Uhum, importante, né? uhum. É, E é mas até bom em aqui, certo sentido. o Tarcísio, mas uma coisa que vai ajudar é você e conversar, contar sua história. Católicos vão ficar interessados se souberem que você era protestante e se tornou católico. Sim, eles Perfeito. amam, eles ficam É, extremamente assim, nossa, aham, admirados, eles querem que você fique é. contando, e aí você acaba E criando vínculos. dá muitas horas de conversa, viu, Tarcísio? Assim que eu cheguei, para quem não sabe, eu vou já adianto, hoje eu faço parte de uma comunidade, né? Uma comunidade católica Shalom, que é uma comunidade nova, reconhecida pela igreja, já teve Eu já reconhecimento fui algumas pontifício. vezes. Então eu tô engajado lá e, inclusive, sou vocacionado da comunidade. E, assim, logo quando eu cheguei, rendia muitas conversas. Como assim você era protestante? Aí pronto. Então, isso foi realmente uma coisa que ajudou um pouco a, a iniciar assim, eles me conhecerem, né? A me apresentar, como que eu tinha chegado ali, né? Mas eu acho que no caminho de conversão, no caminho, nessa mudança, é inevitável um certo período de solidão. O que que você acha, Sim, Thais? eu É acho que inevitável. eu não, eu vi a Camila Badi falando sobre isso, né? Perguntaram para ela como que foi, assim, se ela se sentiu solitária quando ela se converteu. E ela falou assim que foi, mas ela precisava. E a providência divina mesmo, ela falou que foi a providência divina que proporcionou Uhum. isso, porque ela precisava de ficar em recolhimento, em reflexão, em absorver todo um mundo novo, em romper, né? Dar um tempo, Uhum. sabe? Para colocar a Aham. mente em ordem. Ela precisava se Exatamente. reorganizar. Então é Exatamente. necessário sim, é E sabe, necessário. E aí, eu acho que é até importante, porque às vezes, quando a gente vira católico, algumas pessoas dizem, virou católico porque, por influência de alguém, tá querendo agradar um determinado grupo social, é porque ele quer se encaixar em determinado grupinho de amigos e virou católico. Algumas pessoas falaram, isso de mim, inclusive. Só que é totalmente incoerente essa alegação, porque eu estava vivendo um momento de solidão, né? A única pessoa que era minha amiga assim na época é minha namorada. Então, então acho que é até importante isso. A conversão ela é espiritual, ela não é social, né?
Eu nunca conheci uma pessoa que virou católico porque quer agradar amigo. Não. É muito. E se essa Jamais. pessoa Até quis, mesmo, foi um fracasso, né? até mesmo porque a gente estava muito cômodo onde a gente estava, né? Por que que a gente ia querer passar todo esse Exatamente. transtorno só por amizades? O Diogo Exatamente. falou assim: quando me converti, eu procurei o paroco e disse que precisava fazer novas amizades. Ele então me jogou na paz com a força, então foi só questão de tempo. Sim, eu mesma, eu sabia que eu só ia ter novas amizades quando eu me envolvesse na igreja. Então eu já entrei na PASCOM, na pastoral da catequese também. E ali, gente, você começa a fazer amizade. Então, essa é uma das coisas que a gente vai falar também. É uma das formas da gente ter amizades é se envolvendo na vida da igreja, né? Nas pastorais, nas atividades, ou grupo de oração, ou Uhum. na Shalom mesmo, que faz parte da renovação carismática, né? O movimento dentro da igreja. Tem muitas atividades com jovens, todo sábado, até durante a semana. Eles Aham. promovem muitos eventos, assim. Então, se você não se envolve e não se compromete, realmente você só vai ser aquele católico que entra e sai sem conversar com ninguém, sem conhecer ninguém, sem saber o nome de ninguém. Uhum. Só que Exatamente. às vezes é bom você entrar na igreja e dar um tempo, não já chegando e entrando nos Eu cargos, também nas acho. coisas. Eu fiz isso, eu fiquei um tempo de boa ali, só de banco, só absorvendo a liturgia, a igreja, né? Uhum. Tudo era muito novo, estudando também, para Uhum. só aí depois eu realmente me Exatamente, engajar. porque no começo a gente pode até ter estudado bastante doutrina, pode ter lido muitos livros, A mas gente não viveu a, ainda. exatamente, exatamente. Às vezes a gente não tem a noção prática, então é melhor um tempo de silêncio mesmo, de observação, né? Olha quem está no chat, é a Bia, o Rodrigo, vocês são os meus amigos lá da comunidade Shalom. Então é isso. O, esse momento de solidão, né? O Daniel falou aqui uma coisa muito interessante. Até Jesus passou, né, por um momento de solidão antes de cumprir a vocação dele. Então a gente chega nessa conclusão mesmo de que o silêncio, o deserto, né, passar um tempo observando. Eu acho a ideia de conversar com o pároco uma ideia muito legal, porque pelo menos na minha experiência, todos os padres que eu tive contato foram pessoas assim que me acolheram muito bem. Quando eu disse, padre, eu era protestante e agora sou católico, nossa, isso, assim, sempre fui muito bem acolhido nesse sentido, né? Outra coisa, assim, né? A missa, ela tem um caráter sacrificial. Então, ela por si só não é um lugar para a gente ficar, nossa, de É. bate-papo, de conversa. É um lugar de recolhimento, de contemplação, de Silêncio. oração, silêncio. Uhum. E é diferente de um culto protestante que muitas vezes tem aquela agitação, aquela alegria, aquelas conversas e tudo mais. A missa, gente, definitivamente não é um lugar para isso, entendeu? Agora, você tem lugares para se envolver? Sim. Tem as atividades na igreja, tem quermesse, grupo de Uhum. oração. Uhum. A igreja tem várias festas, né, ao longo do ano, vários Uhum. eventos que ela promove. Toda paróquia tem, Uhum. entendeu? É só procurar que você vai achar. Sabe uma coisa que eu já ouvi antes, Thaís? Eu queria saber a tua opinião também sobre isso. É que assim, algumas pessoas elas desprezam um pouco o valor da amizade, né? Elas acham que podem de fato viver uma vida solitária. E assim, eu acho que, né, isso é a minha visão, né, o meu modo de ver. Eu acho que isso é muito arriscado. É muito arriscado e Na é você verdade, jogar. É meio que tá jogar errado. fora. Exatamente, tá errado. É meio que jogar fora um presente que Deus dá pra gente, que são os amigos. Eu acho que Ó, uma coisa até que é para mesmo. ficar clara. É, desculpa, interrompi. Uma coisa que é para ficar clara é a importância mesmo da amizade, né? Mas, perdão, você ia falar? Na verdade, assim, você estava falando. Até esqueci que você falou agora. Ah, das A amizades. importância, exatamente, a importância da Nós, amizade. Deus criou, a gente é a imagem e semelhança de Deus. E a Santíssima Trindade é o quê? Uma sociedade.
É Se uma Deus comunhão, vive né? em sociedade, quem dirá nós? A gente, uma das nossas funções é se relacionar. Ninguém vive sozinho, Uhum, sem amizades. Por mais que a pessoa fale, ah, não, eu sou mais antissocial, tal, mas você tem lá um ou dois amigos e você não consegue viver sozinho. Então, uhum, é uma necessidade nata do ser humano, não tem como. Então, a gente uhum. precisa sim ter amizades. Exatamente, e vai muito no. O próprio apóstolo ensinou, né? Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo que você vê? Então, o amor a Deus ele começa a ficar mais concreto quando eu faço atos de amor aos meus irmãos que estão do meu lado. Sim. E então, na comunidade se fala muito, aqui na comunidade Shalom, né? Se fala muito sobre a dinâmica do feliz terceiro. Na minha vida, Deus é o primeiro, o meu irmão é o segundo e eu sou o feliz terceiro. Qual é a moral, né, desse ensinamento? É de que eu alcanço a minha felicidade quando eu saio de mim mesmo, quando eu sirvo o outro, quando eu estou preocupado com o outro, quando eu paro de ficar focado nas minhas necessidades e presto um pouco atenção no outro. Aí eu começo a ficar feliz. Eu sou o feliz terceiro. É, exatamente. Outra coisa que eu ia falar, falei sobre a missa, né? Que ela Uhum. tem um caráter É, sacrificial e tudo mais. exatamente. Mas você estava falando sobre as oportunidades que a igreja dá nos diferentes tempos, diferentes festas, diferentes Sim, ocasiões olha de só, se gente, relacionar. a igreja, ela é uma das que mais tem festa. É festa junina, é É. quermesse, é Natal, Uhum. é Páscoa, é um monte de coisa. São várias festas que, se É. você aproveitar, tem É. atividade para quem tem filhos, para levar crianças, para se envolver, Uhum. juventude também. E você mesmo também pode organizar alguma coisa, né? Algum Exatamente. estudo entre Exatamente. jovens aí da sua cidade. Sabe o que eu vejo, Thaís? Às vezes, a pessoa que está chegando na igreja, isso aconteceu comigo. A pessoa que está chegando na igreja, ela chega com um pouco de medo, porque eu sempre ouvia falar muito de padres da teologia da libertação e coisas desvirtuadas, né, sacrilégio, assim, isso aí eu ficava um pouco assim com medo, puxa, como é que será que tá a realidade aqui na minha cidade, como é que tá? Mas eu tive uma grata surpresa assim, todos os padres que eu tive, então eu ficava com medo do seguinte, puxa, será que quando eu virar católico, os padres aqui da minha diocese todos vão ser tipo da teologia da libertação e meu Deus do céu, eu ficava nessa paranoia. Mas a realidade é um pouco diferente, né? O problema é que às vezes esses poucos padres que tem da teologia da libertação, eles às vezes chamam mais atenção. Mas tem muito padre bom, tem muito padre que é homem de Deus, homem de oração, Sim, tem muita paróquia que tem devoção, que não tem abusos litúrgicos. Tem muitas paróquias que na simplicidade às vezes da fé mesmo, do povo simples, tá fazendo ali uma missa assim que agrada a Deus, uma missa com muito amor, muita sim. devoção. Então, isso é um preconceito mesmo, não é para criar um É, alarde, né? aqui, o Clésio, vejo muitos jovens na internet, não sei se é realidade ou meme, reclamando de amizades falsas. Acho que o desprezo da amizade surge a partir dessas experiências ruins. É Às vezes as verdade. pessoas têm alguma decepção, né, com alguma amizade e ela fica traumatizada e prefere não se envolver. Tem pessoas que pode acontecer isso na paróquia mesmo, de você às vezes Exatamente. olhar para os homens, né, para os pecados do clero ou das pessoas, você vai se fechar, mas isso daí já está errado, porque a gente não é perfeito. A igreja é para os doentes mesmo. Você é só Exatamente. mais um doente. A gente está ali, Cristo veio pelos pecadores, né? Pelos doentes. A gente não é melhor do que ninguém. Uhum. A gente tem que Aham. estar A ali gente para sempre, aham. mas Sempre passa por esse ponto da abertura, né? A gente tem que se abrir mesmo, tem que se expor. E a amizade, com certeza, vai de fato ter um momento que você se expôs. Então, você pode realmente sair ferido, né? Então, acho que realmente esse é a dinâmica do outro mesmo, né? A gente não tem controle sobre o outro. Mas é isso, se a mas pessoa assim, foi.
Pode falar. Uma forma da pessoa que acabou de entrar na igreja e criar novas amizades ela conhecer, assim, vai visitando paróquias até você ver aquela que mais você se sentiu bem. Porque a gente não está na Uhum. igreja também para se sentir bem, né? É outra diferença Aham. da igreja católica para o Ah, protestantismo. Não é nada exatamente. sobre eu, é tudo sobre Cristo, né? Tudo a gente é um sacrifício que a gente oferece para Cristo, não é nada para nós, né? Não é pra gente, ai, Uhum. sair de lá assim, né? Então, é totalmente Exatamente. diferente o sentido, gente. É um culto de sacrifício que a gente oferece a Deus, né? Exatamente. Mas o que você está falando é muito interessante, né? Ir visitando e conhecer, né? Se abrir para esse conhecimento da igreja. Isso, Assim, visitando paróquias, até os grupos de oração, se tiver Shalom, ou Canção Nova, ou na sua cidade se tiver outras, né? Não sei qual uhum. tem aí na sua cidade. Aham. Sabe o que Vai aconteceu vivendo. comigo, Thaís? Como que eu fui parar na comunidade Shalom, né? Eu tava, eu fiz exatamente isso acho que foi o Técio que falou. Eu fui falar com o meu pároco e, acabei criando amizade com ele, Padre Elielson, até hoje. Ele é meu padrinho de crisma, inclusive. E, e eu comecei a me confessar com ele com certa frequência. E aí, numa das confissões, ele disse assim: Ah, Matheus, você tem que conhecer a comunidade Shalom. Foi um convite, né? Ele me fez o convite, eu aceitei. E aí eu fui num dia numa missa da comunidade Shalom e aceitei o convite para participar de um evento deles, um seminário de vida, né? O Renascer, que tem aqui em Natal. E depois daquele renascer, aí me chamaram para um grupo de oração, que é isso que você mencionou, né? Os grupos de oração, que são outras oportunidades muito diferentes de uma missa, né? O grupo de oração, Sim, você pode ficar conversando depois, tá entendendo? É outra, sim. Você pode você rir, você tem, faz o que você quiser. é, você tem pessoas às vezes da mesma idade, você tem pessoas que estão ali, assim, no mesmo contexto às vezes social, né? Moram perto, é muito legal. Então, depois do grupo de oração, eu comecei a conhecer mais pessoas da comunidade, outros jovens. A minha namorada também foi se engajando, começou a frequentar os grupos de oração. Enfim, a coisa virou outra, né? Começou a criar vínculos. Começou a criar vínculos. Então, é isso, é estar atento, estar aberto ao conhecimento. Conhecer novas realidades. É muito diferente, é muito diferente. Algumas coisas são confusas, algumas coisas são assim bem diferentes do contexto que tem no protestantismo, mas é justamente isso. O católico que vira protestante, ele tem que estar aberto na verdade, ele já está aberto, porque se ele já aceitou a verdade da igreja, né? Ele já foi assim, então ele vai estar aberto É. mesmo. Mas a gente tem que deixar isso claro para as pessoas que se ela está esperando aquela coisa que ela recebeu no protestantismo, ela não vai encontrar. Se ela tiver a sorte de encontrar, vai ser realmente Exato. muita Aham, sorte, né? aham. Mas e a gente está explicando os motivos, né? O culto é diferente de uma missa, o sentido, né? A visão da igreja sobre missão é diferente da visão protestante, entendeu? A igreja não faz proselitismo, Exatamente. Tem nunca muita faz algum diferença, programa. tem diferença cultural mesmo, né? Porque, assim, até mesmo a missão do protestantismo é o quê? Converter os católicos. O foco deles Uhum. é converter os católicos. Tem os ateus, mas o foco deles é os católicos, né? A gente tem que converter porque eles estão, né, tudo perdido na Uhum. visão deles. Eu acho que, na verdade, é porque o católico mal formado, ele é a pessoa mais fácil também para se tornar protestante. Então, acaba sendo um público muito fácil de convencer, né? É. E aí, quando a pessoa ela sai do catolicismo e vai para o protestantismo, aí às vezes tem aquela moralidade, aquele puritanismo, né, de vestimenta, e não pode isso, não pode beber, não pode calça, não pode não sei o quê. E a pessoa acha que não, agora aqui o negócio é sério, né? Na igreja católica não tem nada disso. E aí a pessoa Uhum. acha que ali realmente, não, aqui eu encontrei Jesus, né? E não que a pessoa não tenha encontrado, ela pode realmente ter tido uma experiência de fato com Jesus. Mas é uma pessoa que ela desconhece, ela não conhecia nada do que era a fé católica.
Exatamente. E na maioria das vezes, assim, na maioria das vezes que eu vejo esse tipo de situação, que eu tive com algum contato, a pessoa não estava engajada. Ela não tinha raízes dentro da igreja, nem no sentido sacramental, de frequentar a missa e a confissão, nem de viver o tempo litúrgico que a igreja propõe, e muito menos de servir a igreja. Uma pessoa que está engajada no serviço da igreja, então ele é um ministro extraordinário da Eucaristia, ele serve numa pastoral, ele está ali, ele catequiza. Essa pessoa é muito difícil que ela vá sair da igreja católica. É muito difícil, Sim. É, muito difícil. exatamente, é difícil. E outra coisa, a igreja, ela não tem esse negócio de prometer, assim, aquelas mensagens motivacionais positivas, que sua vida tem que ser vitórias e bênçãos. Não, Uhum, aqui a igreja uhum, vai pregar que você tem que carregar sua cruz mesmo, tem que se unir ao uhum, sacrifício de Cristo, né? uhum. Então, tudo isso acaba sendo mais atrativo às vezes para as pessoas que não têm conhecimento da fé. E Exatamente, a fé exatamente. católica não é isso. Exatamente. Tudo volta para aquela questão que a gente começou falando, né? Que o fundamento de uma conversão são motivos espirituais e não sociais, né? Então, às vezes a pessoa, sociais, a gente pode colocar também qualquer outros motivos, profissionais, amorosos. Então, eu mudei de igreja porque conheci uma namorada nova. Então, pronto, sua conversão foi, né? Não foi por motivos espirituais, né? O, e por aí vai. O, alguém perguntou O alguma Bia coisa? falou, eu vejo o católico que se torna protestante e diz que católico adora imagem, sendo que quando a pessoa era católica, ela nunca adorou. Elas falam É, isso. exatamente. Exatamente. Então, para você ver que às vezes pode ter até uma. Eu me pergunto muito, o que se passava na cabeça desse católico, né? É muito esquisito quando a pessoa tem esse discurso mesmo. Mas, mas é isso. O que você ia falando sobre o acolhimento das igrejas protestantes, Thaís, é uma realidade mesmo. Eu acho que a gente tem a aprender alguns pontos. Eu lembro que eu fui muito bem acolhido na comunidade Shalom. Mas eu acho que uma coisa importante é ter em vista aquilo que você ia dizendo sobre a diferença essencial que tem na igreja, né? Que é o sacramento. Não pode perder isso de vista em nenhum momento, né? A Igreja Católica ela não é um clube social, a Igreja Católica ela não está interessada em expandir os negócios dela, em aumentar a membresia. Ela está interessada em te ajudar a ir para o céu. E se O Rodrigo, santificar. o Rodrigo tá perguntando aqui, cadê? Contem sobre a primeira quaresma, advento de vocês e como foi adentrar no tempo litúrgico. Isso- Valeu, Rodrigo, pela pergunta. Viver o tempo litúrgico foi uma novidade muito, muito grata para mim, né? E eu fui muito ajudado pelas pessoas que estavam ao meu redor, né? Cada tempo litúrgico ele tem uma dinâmica, ele tem uma mentalidade. Lá na comunidade que Deus me deu a graça de fazer parte, lá no Shalom, as pessoas elas buscam mesmo viver o tempo litúrgico. Então, nos grupos de oração, o pessoal colocava formação em preparação para o advento, em preparação para a quaresma, ensinava o que é a penitência, é, por que a quaresma é um tempo mais apropriado para a penitência, para a conversão, né? Então foi muito pro protestante não existe tempo litúrgico, tá? Eu não sei se tem algum católico de Sim, berço a por aí. liturgia da igreja, É, ela serve para te educar e para você viver a vida exatamente, de Cristo inteira. A liturgia é a vida de Cristo do início ao fim. E exatamente, é didático. exatamente. É salvação, né? É salvação. Assim, e, e é uma oportunidade muito grande viver o tempo litúrgico na sua paróquia. É muito na sua paróquia, na sua comunidade, com outras pessoas, né? O, você vai adquirindo essa noção prática do que é ser católico, né? Que a gente ia falando lá, É, essa noção mais exatamente. prática. Então, é basicamente isso, assim. Tem essa diferença que as pessoas têm que ter em mente. E você também pode mudar isso, né? Você não precisa ficar esperando da igreja. Começa você, né? Começa a Uhum, conversar, a uhum. perguntar pro irmão se tá vendo, se precisa de alguma coisa, se é novo.
Mas às vezes as pessoas também entram na igreja para querer silêncio, às vezes elas nem querem se perturbar, elas estão ali para, Ah, né, falar com aham, Deus e ficar ali no cantinho delas, porque a igreja ela tem esse aham. caráter também. Você pode entrar em qualquer igreja, que ninguém vai ficar lá indo lá, ai, qual que é seu nome? Dá o seu telefone. Não é da igreja, gente. Não espere isso, porque não vai ter. Exatamente. Não esperem, né? Outra dica que a gente pode dar é procurar apostolados como esse aqui, o apostolado Newman, né? Isso. E tem vários. Exatamente, procurar oportunidades de você servir a igreja que não esteja de fato, como você falou, né, ligados ali aquele momento da missa, né? Que às vezes se você está esperando para interagir só no momento da missa, amigo, não vai dar certo. O, assim, na comunidade Shalom, por exemplo, o que possibilita muito a gente conviver, a gente estar junto, às vezes é o serviço em eventos. A gente vai fazer um evento de evangelização, né, um seminário de vida no Espírito Santo, algo do tipo. Então a gente passa dias ali a fio, trabalhando junto, servindo um do lado do outro. E assim, quando você está no momento de lazer com a pessoa, você, você, você se diverte com ela e você conhece ela. Mas quando você está trabalhando voluntariamente do lado daquela pessoa, você está derramando seu suor em um trabalho voluntário que você não vai receber pagamento nenhum. Só porque você ama aquilo e quer que dê certo, assim, você aprende a amar aquela pessoa. Aquela pessoa, você tem um carinho especial, né? Retiros. Você já participou de algum retiro como católica, Thaisa? Eu já participei na Shalom, inclusive, só que assim, Ah, eu não dormi, né? Porque eles alugam ah, aqui. sim. Alugam não, assim, eles fazem até no próprio Casa da Criança, que é da igreja mesmo. Eles fazem Uhum, 3 dias, só que eu só vou assim nos eventos, eu não durmo. sim. E Ah, ali, mas o bom gente, é é uma dormir, Thaisa. hospitalidade. Eles fazem É. cachorro-quente, eles fazem canta, e tem pregação, e tem missa. E é E o dia toca inteiro ali, ó. violão, né? E Isso, é uma conversa, né? É delícia. bom demais, é bom demais, é bom demais. Então, É, assim, tem e, opções? Tem. uhum, E uma coisa que é bom a gente falar também, né? É, às vezes as pessoas se convertem e falam assim: ah, mas eu não encontro bons católicos para ter amizade. A maioria dos católicos é aquele tipo de católico morno, sabe? Aquela coisa lá, nem cá nem lá, né? E a gente está dando essas opções aqui. Você tem esses grupos de oração, que são geralmente pessoas que levam a fé muito a sério. O uhum, pessoal de pastoral também. isso. Grupos de Mas estudo se também, for né? grupo de estudo, Grupos de até na estudo. internet mesmo, aqui mesmo no nosso apostolado, é uma chance de você ter amizades. É virtual? É. Mas é uma opção que você pode também desenvolver, criar amigos. Se você até encontra pessoas aí da sua cidade pela Uhum, internet, né? Eu mesmo uhum, já encontrei muitas pessoas é, boas, né? Pela internet aqui na minha uhum, cidade, para ter amizades. E às vezes você acaba conhecendo assim pela internet. E para uhum. ter um contato físico é se envolvendo mesmo, né? Nessas pastorais, nos grupos de oração. É. E assim, gente, não tem bom católico e tudo mais. A gente também não tem que se colocar como, nossa, a gente é uns quase santo. Exatamente. É uma postura um Se colocando como, pouco de ah, superioridade, tá né? ruim, então por que você não vai se envolver na catequese para melhorar a situação, para instruir melhor, Exatamente. né, na formação dos catequizandos, das pessoas, não cria um apostolado na internet. Então, assim, não fica esperando, né, das pessoas, da Ó, igreja. assim, se eu ouvir, eu nunca ouvi isso aí de ninguém, não, mas se eu ouvir, eu vou dizer, meu amigo, não é possível que você seja o único católico da sua diocese. Isso simplesmente não é possível. Simplesmente não é É, possível. Você não está tem que ser procurando já direito, canonizado. ou então você, exatamente, ou você não tá, você está no lugar errado, tipo, muito errado, ou você está julgando as pessoas numa atitude de superioridade, né? Então, tem que ver direitinho isso aí. É o que você falou mesmo, é se entregar no serviço e as boas amizades vêm. Eu acho que é muito. O Rodrigo falou aqui, isso aqui é muito interessante. Os grandes eventos da igreja, JMJ. O Rodrigo uma vez partilhou comigo que até hoje ele tem amizades que ele fez na JMJ, que ele foi lá no Panamá. Então, tá vendo como assim, em todos os contextos, né, no micro e no macro,
vai ter oportunidade de conhecer gente boa. Exatamente. E assim, a igreja tem esse caráter universal. Então você tem que ter isso em mente. Não é igual a igreja evangélica, gente, que é só aquela igreja, aquele grupo de pessoas, as mesmas pessoas que você acaba conhecendo a vida de todo mundo, sabendo de um de outro. Não, gente, na igreja dificilmente. Às vezes você nunca vai conhecer todas as pessoas da sua própria paróquia. Uhum, Então, uhum, não espere isso, porque não é. A igreja ela é aberta, ela é para todo mundo. Ela tem esse uhum. negócio universal, não é um grupo fechado. Não é um culto privado Exatamente, igual o protestantismo, né? Então, a gente presta exatamente, um culto público, né? E as pessoas também são variadas. Então, exatamente. tudo isso. É, Mas, mesmo assim, tem todas a Jornada Mundial da Juventude, tem várias atividades na igreja, tem quermesse, tem grupo de oração. E a partir do momento que você começar a se envolver mesmo nas pastorais, servindo, gente, não tem como você não uhum. criar vínculo. E E outra eu coisa, acho você que. precisa Aham, ter 10, é. 20 amigos de má qualidade ou Ah, 3 não precisa, não de precisa. boa, Pois é, de boa exatamente. qualidade, entendeu? Pois é, era isso que eu ia dizer. Às vezes tem uma tendência a gente tem uma tendência, né, de prostituir a nossa personalidade, os nossos valores em busca da aceitação de um grupo. Isso é Isso. simplesmente uma fragilidade na personalidade, né? A pessoa que faz isso, ela não tem o eu dela muito bem Camada firmado. 4. Camada 4, quem pegou a referência aí, digita um legal aí no chat. Então é isso. E não vale a pena, né? Não vale a pena. Se você realmente já decidiu ser católico, digamos que exista, né, essa situação, não tem ninguém do seu lado que, que acho difícil, né? Mas que seja bom ter uma amizade, né? Ninguém está vivendo de maneira coerente, não vale a Que pena ter seja essa você o amizade, né? exemplo. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas E as pessoas assim, vão querer saber, nossa, mas por que você é assim? Por que você. E você é uma oportunidade de você ensinar a fé, às vezes. exatamente. E às vezes a pessoa só está precisando de alguém para formar ela não teve uma oportunidade de ser formada na fé, né? O fato, gente, de Deus ter nos trazido de volta já é assim uma forma de a gente agora anunciar isso. A gente tem que retribuir, a gente tem que pregar, a gente tem que ensinar. Não que a gente seja, né, melhor que os outros, longe disso. Uhum. Mas a gente tá ali para servir. E não para ser paparicado, para ser servido. Ó, Não, não é esse o sentido da exatamente. fé. Ó, o Ulisses aqui mandou um comentário. Forte abraço, meu amigo e irmão. O Ulisses é um irmão meu. Ele é protestante. Foi meu. Servimos juntos muitas vezes, né? Em vários eventos de evangelização, de retiro. A gente serviu bastante junto. É bom te ver, bom falar contigo, Ulisses. Mas é isso, assim, a amizade ela nunca se perde mesmo, né? Todas as pessoas que passam na nossa vida e construíram alguma coisa e ajudaram a gente a ser alguma coisa, né? Ensinaram alguma coisa para, assim, nunca se perde, né? A gente sempre guarda um carinho no coração e vai Por ser mais sempre que, amigo mesmo, né? por mais que não tenha convivência, né? Exatamente. Às vezes E conversa, segundo aham. Santo Tomás de Aquino, a amizade verdadeira é aquela que deseja as mesmas coisas, ama as mesmas coisas e detesta e odeia as mesmas coisas, né? Exatamente. Então, gente, só por isso você não vai ter muitos amigos, né? É É muito raro verdade, você é ter, verdade. nossa, vários amigos que amam a mesma coisa. Então, às vezes, realmente você contando na palma da mão aqueles amigos realmente de verdade, que amam a Cristo, que É, amam as mesmas coisas que você. aham. Sobre E isso, eu, não, eu acho que você até curtiu uma vez. Eu fiz um comentário no Face que às vezes as pessoas realmente não chegam às mesmas conclusões. Então, e aí o meu comentário foi no sentido de que se uma pessoa ama a verdade, ama mesmo a verdade do fundo do coração dela, e ela não chegou às mesmas conclusões que eu, digamos, ele vai continuar protestante o resto da vida. Mas se ele ama a verdade, ele é meu amigo e ele tem meu respeito. Se ele realmente, se ele segue o que a consciência dele ensina, né? Porque eu acho que a,
a questão da fé, ela tem muito esse sentido, o sentido da consciência, né, que São Nilma sempre ensina. Então, se a pessoa ama a verdade e mesmo assim continua protestante até o fim da vida, ainda vai ter o meu respeito, vai ter a minha amizade também, porque ama a verdade, que é tudo, eu só tô aqui, eu só Por tô aqui graça. exatamente, e porque eu amo a verdade. E se a verdade bradar de novo do meu coração para eu fazer determinada coisa com a minha vida, eu vou fazer, porque no fundo a nossa conversão é isso, né? É um encontro com Jesus que a nossa vida simplesmente passa a ser um simples segmento. Onde ele for, eu vou atrás, buscando nessa sede. E se no meio do caminho eu estou sozinho, estou solitário, isso Não simplesmente não importa. importa. Exatamente, não Pra importa. gente, não. É. A gente está Mas, disposto a abandonar tudo, a perder tudo por essa verdade, porque isso é o que importa. Então, a pessoa que ela já se converteu, ela já tem que ter isso em mente. Mas é uhum, claro que nós somos seres humanos, a gente também precisa é, de sermos, nós somos seres sociais, né? Porque uhum. é nato. Deus criou a gente assim, o próprio Deus é assim. Mas a gente está E falando nesse sentido. Deus manda amigos, né? Deus manda amigos para É, consolar mesmo. e A gente não outra, tem aguentaria, não. intercessão. Agora a gente tem a comunhão dos santos. Então, quer mais amizade maravilhosa do que essa? É verdade, é Mas verdade. é claro, pede também a intercessão dos santos, dos anjos, da Virgem, para que coloquem boas pessoas e eles vão, e Deus vai colocar. Eu Uhum. tenho certeza, assim. E foi É, assim comigo, com você também, né, Matheus? com certeza, com certeza. E a gente também tem aqui o nosso apostolado, que é justamente para acolher todos vocês. E a gente acaba Exatamente. criando vínculos. Exatamente. Fica o recado aí. Se você está trilhando esse caminho de conversão, está se tornando católico, está com dificuldade, está solitário, manda uma mensagem aqui para a gente no direct, no Instagram mesmo. Com certeza a gente vai te acolher. Todo dia chega gente nova lá no grupo do WhatsApp, né, Thaís? Todo dia chega gente nova e a gente acolhe e diz que é bem-vindo e a pessoa às vezes desabafa, está passando por um momento difícil e a gente está lá, é muito bom. É um momento assim, às vezes, partilhando com os nossos amigos católicos, eles não entendem algumas coisas, né? Lá no grupo, às vezes eu me sinto muito compreendido em algumas coisas. Não sei se você já teve essa experiência, tipo, assim, quando você fala com outra pessoa que também era protestante, a pessoa te entende mais em algumas coisas, né? Sim. A gente se identifica muito, É, então a gente acaba tendo a amizade com eles que a gente tinha no protestantismo. A gente acaba tendo é. com o pessoal. Porque Aos, se aham, identifica, né? As mesmas é, histórias, as mesmas situações que a gente passou e tudo mais. Então é muito gostoso. E a exatamente. gente não tá sozinho nessa, gente. Parece, mas não. As conversões. Aqui, o que a gente chega aqui pra gente é só uma porcentagem Exatamente. mínima do que acontece, Exatamente. entendeu? É Exatamente. muito comum, mas a igreja lá não fica anunciando igual o protestantismo, né? Mas é muito comum, gente. Isso não é uma coisa assim, nossa, raro. Não, Uhum, acontece uhum. muito. Então você não está sozinho. Exatamente. Eu mesmo, quando eu entrei aqui na minha pra igreja, eu conheci um ministro da Eucaristia que foi pastor da Universal. Nossa, Eu conheci nossa. outra da congregação também. Eu conheci vários da presbiteriana que passaram e voltaram. Você vai ver que você vai chegar na sua paróquia, você vai conhecer um Uhum. monte de gente que também já foi protestante. E se não foi protestante assim, de fato, né, não, tipo, de se declarar protestante, teve alguma experiência. Todo mundo já teve alguma Passou, teve experiência, alguma passagem, tem algum visitou, familiar. todo mundo tem uma história para contar, é bom demais. Sim. Então, alguém conhecer o Marcos, conhecer o pessoal do apostolado foi muito importante para a minha conversão. Aí, Olha viu? aí, O Marcos aí é boa. prova. Uhum. O Tarcísio colocou, rezar é muito importante, pedir que Deus coloque boas pessoas na sua vida, exatamente. E Deus já colocou, viu? Às vezes a gente que não está abrindo o olho, Deus já colocou pessoas boas na nossa vida. O Simon, somos bem acessíveis e chega gente nova para Dedé. É verdade, Simon. Chega todo dia chegando gente nova. O Robson, sou católico de berço. Um retiro de uma semana é muito bom. Talvez nem conhece, mas através do serviço vocês criam um laço muito forte de Cria. amizade. E o laço Pelo do serviço, serviço, o laço do serviço é muito mais forte do que o laço do lazer, viu? Isso aí é. é isso.
Com certeza. Pois tá bom, Mais alguma então. dúvida, gente? Vocês querem que a gente responda? A gente é basicamente isso que a gente falou, né, ô Matheus? O Uhum. Daniel, irmãos, rezem muito por mim. Sou protestante, mas a beleza da igreja e da verdade me deixou de joelhos. Não pude resistir a tamanha beleza. Nossa, que Ô, coisa linda. A Daniel. gente vai rezar sim, Daniel, Daniel. A gente reza toda sexta-feira aqui no nosso exatamente. apostolado. A gente reza no Google Meet toda sexta-feira por todos os protestantes. E todos os dias, Da- né? Cada um de nós, a gente reza todo dia por vocês também. Exatamente. Toda missa eu rezo, eu coloco nas Nossa, intenções. Ô, Daniel, e uma coisa, a beleza da igreja é a beleza de Cristo. Cristo e a igreja são um só. Então a beleza que você viu na igreja é a beleza de Jesus. O é. Jesus que você já conhece, que você ama, que a Eu sua não alma tem sei você, sede. Matheus, mas eu falo assim, gente, eu acho tão lindo a igreja. Eu acho a beleza dela, a riqueza. Aí eu falo, gente, será que eu tô exagerando? Será que é só eu? Aí depois que eu entendo, Thaisa, porque a igreja é Cristo, então você nunca vai Exatamente. esgotar, você sempre vai achar ela linda, né? Exatamente, exatamente. A igreja, quando algumas pessoas já, assim, quando algumas pessoas me perguntam, por que você virou católico, né? É muito difícil responder, né? Sempre É, não dá. você fica, São tantas. mas Eu simplesmente prefiro responder igual o Chesterton, porque o catolicismo é verdadeiro. exatamente. As Eu, palavras são eu- invisíveis, né? Não, uhum, exatamente. são Eu estou tantos motivos. respondendo. Eu acho que a resposta curta para mim, que responde para mim, né? Para outras pessoas vai ser outras coisas. A resposta curta para mim é isso. Cristo e a igreja são um só. Eu fui convencido dessa verdade. Cristo e a igreja são um só. A igreja é Jesus aqui na terra que continua a me ensinar, que continua a me alimentar com o seu pão, né? Que é o seu corpo. Que que está me acolhendo, que me sustenta. É o sustentáculo da verdade, né? Então a resposta curta é essa, que Cristo e a igreja são um só. É, não dá Mas assim, são várias coisas, é, né? é. E é inesgotável. Você acha assim, não, agora eu vi tudo. Não, aí você vai se aprofundando e você vai vendo que não acaba, né? Uhum, exatamente. O Daniel, a igreja deixou de ser algo meramente humano e passou a ser algo vivo para mim. Sim, a igreja não é uma instituição humana, né? Ela é uma instituição Uhum. divina. Tem um livro muito bom do Sertilhães, né? O Milagre da Igreja. Recomendo bastante a leitura. Ele aprofunda nesse mistério, né? Que é a divindade, né? A vida de Deus que está na Terra através da Igreja, né? Mas, Dos seus enfim, membros, né? A igreja é exatamente. realmente uma realidade sobrenatural, não é uma invenção humana. O Alexandre, a igreja é a continuação da encarnação de Cristo, exatamente. Exatamente. É isso. Perfeito. Pois então tá Então, bom, gente, Thaisa. seja na igreja por essas verdades, porque ela é verdadeira e não por qualquer outro motivo. Por mais que realmente eles tenham o seu grau de importância, nem que no início você passe por esse momento aí de solidão, mas é só um momento. O que a gente ganha é incomparável com tudo aquilo que a gente perde, é incomparável. A gente nem merecia, mas a gente está aqui, né? Pela graça. Então a gente tem que retribuir e servir, tá para servir, não para ser Servido, servido. né? Esse é o sentido Exatamente. do cristão e da fé católica, né? Mas você tem essas formas, esses meios para estar se envolvendo, estreitando laços, criando amizades. E qualquer dúvida e, sei lá, manda aqui pra gente. Que a gente Exatamente. vai Manda no atender direct. vocês. Vai. E aí, E Stênio. Valeu, saber que pessoal. vocês não estão sozinhos. A gente tem uma Valeu. igreja aí, ó, Comunhão dos Santos, igreja triunfante, Tá igreja se de sentindo Jesus. solitário? Tá se sentindo solitário? Lembre do Você seu santo nunca de tá. devoção. Se- Exatamente. Você é católico, Exatamente. você tá com todo Exatamente. mundo, que a igreja toda. Exatamente. Pois tá bom, Thaís. Excelente noite para você. Pra Gente, você valeu, também. obrigado. Tchau, tchau, Obrigada eu. gente. Tchau. Tô finalizando.
Muito bom, boa noite, obrigada. Estênio, vai ficar gravada, viemos para servir. A live vai ficar gravada, viu, gente? Estou só esperando aqui. Esperando aqui para encerrar. Estênio, cheguei no fim. Vai ficar salva, viu, Estênio? Fica tranquilo.